Hoje nós vamos falar sobre fundo do poço. E pra mim, né, cada um tem um fundo do poço. O fundo do poço, que eu quero dizer primeiro é que a gente não pode se comparar com o fundo do poço do outro. Às vezes a pessoa pega um bombonzinho de 10 reais de cocaína e cheira, e pra ele é o fundo do poço, mano. Pra ele é o fundo do poço. E ninguém pode julgar e dizer que não é, porque pra ele foi o fundo do poço. Outras vezes a pessoa teve que perder tudo e ir lá pro fundo do poço porque perdeu milhões. É o fundo do poço dele. Outras vezes o cara foi o fundo do poço, foi ter que se separar de um filho. Outras vezes o fundo do poço foi o álcool, né? O cara perdeu tudo. Descontrole emocional. Outras vezes o fundo do poço foi ter se separado da mulher, né? Ou do marido, né? As mulheres aí. Fundo do poço, pessoal, é muito pessoal, Qual é o seu fundo do poço, né? Qual foi o seu fundo do poço? Eu lembro que um dos meus fundos do poço foi ter, assim, primeiro que eu não tinha mais como gastar nem vender nada, porque eu já tinha vendido tudo, empenhado tudo, não tinha mais nada, até o sabonete. Levei um pacote de sabonete pra favela, levei tudo, liquidificador, levei tudo que tinha dentro de casa, tudo. E esse aí foi um dos fundos do poço, mas assim, outra coisa que eu quero dizer também é que a pessoa não tem só um fundo do poço. Porque tem gente que tá no fundo do poço e consegue cavar, mano. Ele pega uma pá e começa a cavar. Sabe, tá no fundo do poço, mas ele não enxerga, né? Ele não enxerga. Não tem fundo. Sempre pode piorar. Começa a cavar, né? Começa a cavar. E assim, o fundo do poço, ele só é fundo do poço quando a gente reconhece que ele é fundo do poço. Porque se eu tô aqui, eu acho que ainda posso usar, acho que ainda posso... Rapaz, você ainda não chegou no fundo do poço, né? O fundo do poço é quando você só pode ir pra cima, não dá mais pra ir pra baixo. Só pode ir pra cima. Tipo assim, eu tô no fundo do poço, eu preciso sair de lá. Não dá pra sair nem pros lados, nem pra... Só dá pra subir, meu amigo. Ou você sobe ou você fica lá no fundo do poço. E o fundo do poço, muitas vezes você... No fundo do poço, a gente fica um determinado tempo. Tem gente que passa um tempão no fundo do poço, que ele não consegue ver saída, não consegue ver uma luz no fim do túnel, não consegue olhar para cima, né? Quando você está no fundo do poço, você tem que olhar para cima. E tem gente que não consegue olhar para cima, não consegue ver saída, né? E fica lá por um bom tempo. Às vezes tem gente que joga uma corda e o cara não quer subir. Às vezes ele recebe ajuda e ele não quer ajuda. Por causa de quê? O que é que nos sustenta lá no fundo do poço? O orgulho, né? O orgulho. O cara tá no fundo do poço, não tem mais nada. Aí vai lá a pessoa querer ajudar e o cara, não, se preocupe não que eu saio só. Eu dou meu jeito, eu dou meus pulos. Então o fundo do poço, não importa a quantidade de droga, não importa a quantidade de álcool. Quem diz o que é fundo do poço é você. Qual é o seu fundo do poço? O que é que faz com que você realmente diga assim, meu irmão, eu preciso sair daqui e eu só consigo sair se eu melhorar de vida, se eu subir, se eu sair desse nível que eu estou, né? Eu preciso sair desse fundo do poço. Qual é o seu fundo do poço, né? Tem gente que o fundo do poço dele é maconha. E às vezes o pessoal diz que maconha não é uma droga leve e tal, mas tem gente que fuma maconha e às vezes tem crise de identidade, às vezes a pessoa começa a ouvir vozes, né? E aí a pessoa sai de si. É o fundo do poço. É o fundo do poço, às vezes pode ser eu olhando a pessoa de fora, eu posso julgar e dizer que ela está no fundo do poço. Mas a pessoa acha que ainda tem muito para cavar, né? A pessoa, tem gente que tá aqui na clínica, que acha que ainda pode curtir, sair para curtir no sentido de usar, entendeu? Então essa pessoa, para ela não chegou no fundo do poço.
Cada um tem o seu fundo do poço. E é muito relativo, cara. Muito relativo, muito relativo. Eu quero só que vocês pensem, porque tem gente que está aqui na clínica que acha que não está no fundo do poço, né? Que a clínica não é no fundo do poço. E realmente não está, porque se você chegou na clínica, você já saiu um pouquinho do fundo do poço, né? Você já conseguiu ir para um outro nível. Ao invés de estar lá atrás, né? Por exemplo, eu vim para a clínica, para mim foi o fundo do poço quando eu terminei o meu relacionamento, me afastei do meu filho, vendi tudo, tava morando no kitnet, tinha comprado minhas coisas, fogão de lareira, mas de repente já não tinha mais nada, porque já tinha vendido tudo, não tinha mais nada, mano, tinha perdido o emprego, Aí o rapaz, vim pra clínica. A clínica pra mim foi o fundo do poço, naquele momento foi, até no momento que eu comecei a olhar novas casas, eu fui atrás do INSS, aí comecei a receber o INSS, aí comecei a comprar umas coisinhas de novo, comprei o celular de novo, fui saindo aos poucos do fundo do poço. Quando eu fui na minha ressocialização, consegui olhar uma casinha e tal, e aí eu fui saindo do fundo do poço, né? Então, tem gente que, por exemplo, tem fundo do poço que você ainda tem dinheiro. Não é porque você ainda tem dinheiro que você não está no fundo do poço. Como eu falei aqui, o fundo do poço ele é relativo, né? Ele é relativo. E só quem pode dizer que é o fundo do poço é você mesmo. Qual é o seu fundo do poço, né? Eu deixo essa reflexão aqui para vocês, tá bom? Só por hoje.